Tô informando pro Cida. Só começar a entrar. Você dá pra primeira pessoa. E já tá, a pessoa já tá me ouvindo? Sim, sim. Eu acho. Queridos, vocês estão me ouvindo? Quem tá me ajudando aqui... Oi, Bibiela! Ah lá, quem tá me ajudando aqui a abrir é minha filha. A gente tem que pedir ajuda pros universitários. Mas estão escutando? Vocês estão me escutando? Sim, olha lá, Roberta tá falando que sim. Sim, olha lá. Tchau. Tchau, filha. Fecha a porta, então, por favor. Tchau, Bibiela. Gabi, a Isabela mandou tchau. E aí eu mando oi pra vocês que estão aqui. Todas as vezes que mexo com essa questão da tecnologia, eu fico bastante ansiosa, né? E não ameaçada, né? Então vamos começar. Eu quero dar as boas-vindas para vocês. Para mim, realmente é um challenge. Ó, o Dani chegou. E aí eu só tenho que agradecer vocês. Aumenta um pouco. Eu acho que eu aumentei tudo que eu posso aumentar, gente. Veja se melhorou. Quero pedir, assim, um pouquinho de desculpas, né? Pelas dificuldades, talvez tecnológicas, mas eu não vou ter uma antecipação catastrófica. Eu vou fazer aquilo que precisa ser feito com vocês, com a ajuda de vocês, com a generosidade de vocês estarem aqui comigo, para a gente falar sobre um assunto que eu acho muito importante, principalmente, né, quando a gente fala de sensações estranhas, né, na nossa existência, na nossa vida, e a gente fala também de gerenciamentos de crises existenciais. Aí, ó, Dani, obrigada, né? Vocês estão me ouvindo bem, que bom. E aí vocês vão me dando um feedback, que agora a Isabela vai sair, e aí então eu fico aqui, né? De uma forma ansiosa, mas acolhedora, né? Acolhendo esse novo que me impacta sempre, que é lidar com essa tecnologia. Mas quero realmente iniciar agradecendo, né, e trazer que os sentimentos que eu tenho falado e compartilhado com vocês, principalmente sempre quando eu inicio uma situação nova, são sentimentos que trazem a sensação de ameaça. O nome da live de hoje, o título é Quanto maior é a ameaça, maior deve ser a proteção. Eu escrevi essa frase e criei essa frase principalmente quando eu tive uma fase, e eu acho que espero que vocês também saibam entender que tipo de fase que você já passou, na qual você já se sentiu ameaçado, desprotegido. Portanto, eu gosto muito de trabalhar com a ideia da vulnerabilidade. Então, para quem está chegando agora, é delicioso ver todos os acenos, todas as mãozinhas, né, todas as possibilidades de saber que eu não estou solitária nesse momento, que eu não estou só falando para o meu celular e que eu estou acompanhada e sendo acompanhada realmente por vocês, que é uma honra. Então, a primeira coisa quando a gente fala de ameaça e de vulnerabilidade, né, é a questão do quanto realmente a gente precisa de lugar de pertencimento ou lugares de pertencimento. E aí essa é a proposta dessa live, de ofertar para vocês e para mim também nossos lugares de pertencimento. Já começo falando uma coisa que eu vou trazer no final, que nós, né, pensamos sobre quais são os espaços que nós poderíamos oferecer enquanto pessoas, né, que trazem propostas de mudança, né? A agência RVL fez essa proposta e essa sugestão para que eu estivesse com vocês, para criar mais movimento também, para oferecer mais de mim, né, para vocês. E para mim realmente é um grande privilégio
porque eu acho que é esse contato, essa possibilidade da gente desenvolver reflexões juntos, porque esta é a ideia. Eu tô vendo um monte de pessoas entrando e eu fico cada vez mais emocionada. Não começou muito tempo, eu tenho começado aqui, né? Já me lembro agora, Mari, você perguntando, começou quanto tempo? Começa quando a gente pode se reconciliar conosco, tá? Então, a gente sempre começa por onde a gente inicia uma relação. E aí, então, esse talvez seja o nosso começo, né? O começo de oferecer para vocês e para mim lugares de pertencimento, começo de boas-vindas, começo de que a gente vai poder compartilhar algumas ideias, né? E eu tenho o objetivo de trazer algumas provocações. Eu sou muito provocativa no sentido de não te colocar você em ameaça, mas de te colocar para você poder pensar, refletir. E eu acho tão bonito, né? Quando eu vejo coraçõezinhos, né? Os amenzinhos, assim, vocês chegando aqui nessa live, porque é como se eu estivesse recebendo vocês na minha casa. Concretamente, eu estou aqui na minha casa nessa oportunidade. Então, eu vou pedir para que vocês possam compartilhar com quantas vezes vocês, né, quiserem, para as pessoas que vocês acharem que essa live e esse momento pode ajudar. Aprendi com o pessoal da agência e com a Gabi que a forma de compartilhar, se você for leiga como eu, acho que vale a pena eu falar, né, que tem um aviãozinho aí do lado direito e aí você compartilha com as pessoas. Esse também é um jeito do meu trabalho também chegar a outras pessoas, a pessoas que precisam talvez de um acalanto ou pelo menos de uma forma de apaziguar e serenar o coração. A nossa live, eu não consegui colocar o tema da live, porque também eu tentei com a Isabela, minha filha, mas nós não conseguimos. Então, eu quero repetir aqui que o tema desta live é quanto maior é a ameaça, maior é a proteção. E para não sair do rumo de uma pessoa acadêmica, de uma pesquisadora sobre a vulnerabilidade humana e principalmente uma pessoa esperançosa para trazer algumas possibilidades de estratégias. Eu nunca prometo solução rápida. Eu acho que todas as vezes que a gente se sente vulnerável, a coisa que a gente mais quer, porque a gente fica sangrando, é uma solução rápida para os nossos problemas, né? E normalmente eu falo, não, solução rápida não existe. Aliás, não existe processo de mudança sem que a gente possa se organizar. E muitas vezes, principalmente o sofrimento que a gente vive, porque eu também costumo brincar que faz parte do kit existencial, a gente viver sofrimento, né? Quem de nós não tem sofrimento, quem de nós não se sente ameaçado e desprotegido e vulnerável. Então, cada vez mais, eu tenho feito o meu trabalho e tenho cuidado da minha existência acreditando, primeiro, que isenta do sofrimento eu não vou poder. Uma vez que a gente não pode ter essa isenção, esse passe livre deste sofrimento, é importante que a gente, talvez não precise concordar, mas que a gente aceite que faz parte de todo esse kit, este sofrimento. Agora, perdurar no sofrimento é questão de escolha. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes, né, a gente pode constatar que nós sofremos, mas existem alguns processos, principalmente os autodestrutivos, que são aqueles que fazem com que a gente quase que seja morador, né, interino, ou aquela pessoa que fica e senta, né, e faz toda uma situação que você torna o sofrimento o habitante principal da sua vida. Eu tô conseguindo ser clara, né? Porque o que eu quero trazer não é uma culpabilização dos nossos atos, mas o que eu quero trazer é um convite da gente realmente pensar.
até que ponto a gente pode suportar um sofrimento e até que ponto a gente pode transformar este sofrimento, ou seja, direcionar de uma outra forma e que seja uma forma proveitosa e que seja uma possibilidade da gente fazer diferente na nossa diferença existencial. Então, meus queridos, quando eu falo sobre ameaça, né, eu falo de uma situação que a gente realmente entra num lugar de vulnerabilidade. Eu estou aqui com um dicionário, né, que aí então eu trago o conceito de ameaça. Aceno, gesto, sinal ou palavra cujo fim é advertir, amedrontar. Veja bem, quando eu vejo acenos de vocês entrando, né, e aí eu percebo muitas situações em que eu não estou sozinha. Então esse aceno é uma identificação daquilo que realmente pode ser um estado de alerta. E eu acho que isso é bacana a gente pensar, porque muitas vezes a ameaça está lá fora, está na novidade, mas também está na maneira como a gente percebe a situação. Eu tenho uma frase que normalmente eu falo em todos os meus cursos, que para todo marceneiro tudo vira prego e martelo. Se a gente tem um olhar fixo e um pensamento, e uma forma enrijecida da gente encarar as situações, principalmente aquilo que se torna ameaçador, isso tende a ser uma bola de neve. Ou seja, isso tende a aumentar numa proporção que a ameaça se torna ataque. E aí existe uma grande diferença entre um aceno, uma identificação, um alerta, né, do que realmente um ataque. E aí eu vou mais um pouquinho na definição de ameaça. Promessa de castigo ou de malefícios. Eu achei essa definição tão importante, porque a ameaça é uma promessa de castigo ou de malefícios, e muitas vezes eu já vivi, né, situações em que eu me coloquei de castigo, e provavelmente você. Quando a gente tem processos autodestrutivos, portanto, alguns processos autopunitivos, que fazem com que a gente antecipe que aquilo que é advertência é permanência. E uma das coisas que eu trabalho, inclusive num programa de gerenciamento de crises existenciais, é que a gente possa entender que as nossas emoções são estados. Elas não são lugares permanentes que você precisa habitar. Veja bem, eu quero começar a fazer, né, e trazer uma reflexão e uma ampliação dessa dificuldade da gente, ser humano, lidar com as ameaças diárias. Se a ameaça é uma promessa, né, daquilo que vai nos causar, né, o mal, o ruim, isso obviamente vai colocar e vai acionar uma coisa que eu acho linda: nosso instinto de sobrevivência. Portanto, toda ameaça pode ser um aceno, inclusive para a tua própria capacidade de você encontrar estratégias para você sobreviver. Isso quer dizer que isso diz respeito aos nossos ajustamentos criativos, diz respeito à nossa sabedoria enquanto ser humano. E todas as vezes que nós estamos muito machucados, a tendência é que a gente desacredite nessa capacidade que nós temos instinto de sobrevivência. E isso já, por si só, já é uma nova e um ótimo recurso. As pessoas estão falando se vai ficar gravado. Eu pretendo gravar. Se tudo der certo e se tudo estiver bem no reino do perdido, a ideia é que fique gravada, tá? Então, fiquem tranquilos, porque assim, do que depender de mim, se eu aprendi certo, aí se não der pra ficar gravado, tá? Aí vocês vão me desculpar, porque a vida não é do jeito que a gente quer. Vocês perceberam que se eu começar
a ficar preocupada pela minha inabilidade, né, tecnológica, se eu ficar preocupada com o resultado, eu perco o meio do caminho. E é isso que talvez a gente precise fazer quando a gente se sente ameaçado. Principalmente pela ameaça ser promessa de um malefício. E aí então, minha gente, o que eu quero te convidar é que todas as situações que nos causam sofrimento, horas tudo na vida, né? Porque ficaria, né? Eu poderia falar e eu gostaria de falar para cada um de vocês e para mim também, né? A gente vive e acorda diariamente sabendo e tendo o controle de tudo. Bom, isso não é verdade, correto? Tanto que não é verdade que assim, a gente não tem o controle absolutamente de nada. Mas sabe qual tem sido o meu antídoto? E eu gostaria de te convidar a viver esse antídoto. Um passo de cada vez. Não ficar preocupado com aquilo que vai ser resultado, mas aquilo que você está vivendo no aqui e agora. Eu estou me deliciando, porque eu estou com 198 pessoas aqui, né? Emocionadíssima e muito agradecida por você dedicar o seu tempo para ficar comigo. Assim, se eu viver o aqui e agora, eu perco a sensação de que eu estou me sentindo ameaçada. E aí, aqui a Abel, né, fala aqui, ó, autocompaixão com nossas fragilidades, exatamente. E um passo de cada vez a Núbia coloca. Porque quando a gente se dá esse direito, né, a gente começa a entender que a cada um o seu próprio fardo, o seu privilégio. E a cada momento a gente vai viver como uma novidade. E eu vou te perguntar, quem disse que todas as novidades vão te trazer, né, o mal, vão te impactar, né, e vão ser ataques para que você possa colocar, e muitas vezes quando a gente fica com muito medo, porque esse é o contrário do controle, quando a gente tem a falta de controle, a gente sente medo. E quando a gente aprende a viver no aqui e agora, que é isso que eu estou falando, né, para vocês, quando a gente aprende a aproveitar e saborear isso que tem nos acontecido, por exemplo, se você está falando delícia de me ouvir, é delicioso ler isso, né? Porque ao mesmo tempo que eu fico olhando a minha imagem, né? Eu não fico olhando só a minha imagem, porque fica subindo um monte de frase e que me faz falar, tá tudo bem no reino do perdido. Quando a gente entra em solo ameaçador, o que eu peço para que você faça é que você possa, por enquanto, falar, por enquanto, tá tudo bem no reino do perdido. A terceira definição de ameaça, eu achei também o máximo. Prenúncio de qualquer coisa má. Isso quer dizer que quando a gente entende que o mal vai nos atingir, porque óbvio, vai acionar aquele instinto de sobrevivência, porém vai acionar a tua capacidade de se defender. Aí, minha gente, isso é a coisa mais linda. Porque ninguém vai tirar a tua capacidade de você se defender. Você sabia que você nasceu com essa capacidade? Isso é a sabedoria humana. Isso é a possibilidade de você falar que nem tudo que vem como ameaça vai te destruir. A não ser se você se autorizar. E aí, então, eu quero ter um papo sério com você, se você me permitir. Quando eu falo se autorizar, nem sempre a gente deixa de se proteger porque a gente não quer. É porque a gente não aprendeu. É porque a gente não consegue entender que a gente consegue administrar os nossos conflitos interpessoais e que, cada vez mais que a gente deixa claro para o outro, principalmente, que vem nos invadir, que traz uma certa ameaça, a situação que é nova, todas as vezes que você lida com situações e pessoas ameaçadoras, é importante que você, em primeiro lugar, observe o lugar que você está.
observe e olhe para a ferida se eventualmente a ferida existir. O que eu estou pedindo para você é que você não passe de uma forma ilesa ou de uma forma sem a percepção, o que em Gestalt a gente chama de awareness, que você não passe sem se dar conta daquilo que é teu. Quando você sentir um certo estranhamento e uma certa ameaça, o quanto é importante você se conectar não com a ameaça, mas com os sentimentos que o Jameson acabou de colocar, com os sentimentos e os consentimentos. Ou seja, a palavra consentir é muito importante quando a gente lida com ameaças, porque é a capacidade da gente sentir juntamente com aquela situação que a gente está se sentindo inibido, acuado, com medo. Quem de nós não sente medo? A gente sente. Por quê? Isso também é resposta de um ser humano. Logo, a gente tem tudo o que a gente precisa para se proteger. Só que, em alguns momentos, nós pensamos e esperamos que essa defesa venha de fora. Se você não observar os teus próprios medos, se você não observar e identificar os acenos de ameaças, se você não entender aquilo que não te faz bem, se você não identificar e decodificar e traduzir quais são as relações tóxicas, ninguém vai fazer por você. Veja bem, eu estou tentando te trazer um convite de um certo protagonismo, da tua capacidade de lidar com uma sabedoria organísmica, de você aprender a se defender. Tudo aquilo que se torna ameaça pode ser transformado em possibilidade, em casa, em morada, em situações em que você vai encontrar lugares aconchegantes. Eu adoro uma palavra em inglês que se chama cozy. Quando eu falo, e esses dias a gente teve uma viagem que aí eu pedi, que a Gabi é ótima nisso, e aí ela falou assim, que tipo de lugares que você gosta? E eu falei, eu gosto de cozy, lugares cozy. Aí ela falou, o que quer dizer cozy? Aí eu falei, quer dizer, o que quer dizer cozy pra mim, porque ela sabe inglês, né? Aconchegante. Eu falei, lugares que pra mim eu possa me sentir que eu tô na natureza, conectada, eu possa me sentir confortável. Eu não gosto de lugares muito chiques, que eu preciso de ficar fresquinha, sabe? Porque eu não sou. Eu sou uma pessoa muito simples, eu gosto muito da conexão com a natureza, eu não gosto de lugares que eu precise achar que eu tenho que parecer ser. Eu gosto assim, ó, do jeito que eu tô com vocês, né? Tô dentro da minha casa, tô conectada com a minha morada, com o meu centro, podendo oferecer o meu melhor, né? Entendendo que muitas vezes a melhor versão que eu posso ofertar para o outro é o melhor em termos de generosidade, e se esse melhor não for compatível com aquilo que o outro espera, lógico que eu vou ter uma certa frustração, mas também você não está a serviço de me agradar, e nem eu estou a serviço de te agradar. Veja bem como a ameaça vai sendo apaziguada. Por um outro lado, quando eu falo então que quanto mais, né, ameaçado nós nos sentimos, e quanto maior é a ameaça, maior tem que ser a proteção, vale a pena então aqui agora ler a definição de proteção. Proteção. Proteção, deixa eu pegar aqui, porque aí fugiu aqui, pera lá, que é tudo na hora, né? Ó, ato ou efeito de proteger. Aí tô, né? Mas aqui, abrigo, amparo, auxílio, socorro.
Como eu trabalho com comportamento autodestrutivo, muitas vezes existe uma confusão de eu servir como um caminho e um recurso, um instrumento, como uma pessoa que pode ser facilitadora, de ser um auxílio e um abrigo e amparo. Aliás, eu tenho tentado me desenvolver emocionalmente, espiritualmente, para que eu seja esse amparo, para que eu possa ser esse acolhimento. Agora, eu não me coloco como a ideia aqui da proteção, como socorro, porque eu acho muito perigosa esta ideia de eu me colocar a serviço de ser socorrista. Eu não consigo socorrer ninguém. E aí essa é a diferença. Como é que eu posso oferecer proteção para as pessoas? Amparando e estimulando que essas pessoas possam oferecer abrigo não para os outros, para elas mesmas. Isso quer dizer que quando eu me coloco na condição de desenvolver a capacidade de ser abrigo de mim mesma, a capacidade de eu estabelecer uma certa estrutura que eu saiba sobre os meus limites, que eu possa contar para o outro que me machuca, que me fere, que eu estou ferido, e para que eu possa me posicionar o suficiente, lembrando que suficiente é o lugar entre o bom e o sofrível, para que este outro possa ter uma escolha na maneira como ele vai se comportar comigo. Se eu falo para o outro, olha, deixa eu contar que isso me machuca, deixa eu contar que você está pisando no meu calcanhar de Aquiles, deixa eu contar que eu não quero mais ficar neste lugar em que eu fiquei. Eu nunca normalmente falo que você me colocou. Eu gosto muito da comunicação não violenta, que eu trago os meus sentimentos e muitas vezes não só trago, mas eu escancaro os meus sentimentos falando que o que eu sinto é meu. E aí então sempre eu começo a ter um respeito para com os meus sentimentos. É uma das coisas que eu mais falo em todos os cursos, em todas as palestras, no convívio diário com o pessoal, meu pessoal dos grupos de estudos. A gente nunca pode se culpar daquilo que a gente sente, daquilo que a gente pensa. Agora a gente pode sim se culpar das atitudes que a gente tem. E em relação principalmente às atitudes que fazem com que a gente tenha uma certa necessidade muito imediata de se livrar do sofrimento. São aqueles sentimentos que não são gostosos da gente sentir. Normalmente são sentimentos que a gente não dá hospitalidade, mas são sentimentos que nos colocam em ameaça, porque se eu sinto raiva e eu conto para você que eu tô sentindo raiva dessa situação que me provocou raiva, lógico que vai passar na minha cabeça, né? Que talvez você fique bravo, talvez você não vá me acolher, talvez você não vai me entender, mas eu tenho que correr esse risco. Sabe por quê? Para eu realmente alicerçar minha sobrevivência. Para que eu possa falar, isso não diz respeito ao outro, se me fere, diz respeito a mim. Se dói, diz respeito à minha responsabilidade de eu contar para o outro, inclusive que dói. E aí, cabe este outro se gostar de mim ou não, se quiser ter uma conduta suficientemente boa comigo entre o bom e o sofrível, para que esse outro possa falar para mim, Karina, eu entendi e eu ouvi você. Isso eu vou procurar que não aconteça mais. Ou, se essa pessoa começa a falar, ou começa a se comportar como se não estivesse nem aí comigo, apesar de eu ter contado sobre a minha ferida, sobre a minha dor e sobre o meu sofrimento, deve ser eu que preciso pensar se eu quero continuar com esta pessoa. Veja bem, a ameaça, muitas vezes ela se torna ataques. E esses ataques provocam ferimentos que só a gente precisa cuidar.
Muitas vezes a gente imagina, poxa, mas não custava nada essa pessoa cuidar de mim. Custa. Custa, sabe por quê? Porque essa pessoa provavelmente também tem ferimentos. E aí então eu sempre trabalho na conduta que as pessoas só oferecem aquilo que elas têm. Quando eu comecei a me abrir para o amor, para a capacidade de merecer, e aí essa capacidade realmente veio com a ideia de eu me acolher, de eu procurar abrigos e lugares dentro de mim, que eu pudesse me sentir confortável, que eu pudesse desenvolver o cozy places, ou seja, os lugares confortáveis dentro de mim. E aí então eu faço uma provocação e um convite para você. Quais são os teus lugares aconchegantes? Quais são as pessoas gostosinhas que você pode se relacionar? Quais são as grandes possibilidades de você hospedar quem você é? Do jeitinho que você é. Isso eu gosto realmente de falar de uma teoria que eu amo de paixão, que é a teoria paradoxal da mudança, do Beiser. O Beiser, ele ensina que mudar significa você ser exatamente quem você é. Você se aproximar de quem você é. Sabe por quê? A gente vai crescendo. Aí a gente vai crescendo buscando reconhecimento, porque eu não conheço nenhum ser humano que não queira pertencer. Aliás, nós não somos sem o outro. Eu só tô aqui porque tem vocês. Caso contrário, não teria nem sentido eu estar aqui. Concordam? Tá? Então, se nós não somos sem o outro, nós nascemos numa condição em que muitas vezes a gente tem o nosso próprio olhar. Quando a gente é bebê, a gente comunica as nossas necessidades. E como que normalmente é essa comunicação? O choro. Olha só, o choro, a emoção que vem como fonte de comunicação. E muitas vezes, quando a gente cresce, a gente ouve: para de chorar, engole teu choro. Para de pensar desse jeito, para de sentir desse jeito. Aí a gente vai sendo, um robozinho que tenta se adequar aos deverias que os outros nos ensinam. Também costumo falar que aquele que traz para mim, que você não tem o direito de sentir o que você sente. Eu falo, quem que falou? Quem que trouxe isso, Porque é uma coisa que você não pode mexer comigo. É me tirar esse direito enquanto ser humano, de sentir o que eu sinto. E eu falo, então, foi por isso que eu criei a frase, que o sentido pertence ao sentidor, aquele que sente a dor. Você é o único que sabe sobre a sua dor. E você é o único que sabe sobre a tua capacidade, inclusive, de superação. Superações. Você é a pessoa que muitas vezes subestima a tua capacidade de se proteger. E quando eu falo capacidade de se proteger, é a capacidade de você se dar abrigos, de você se dar amparo próprio. Isso a gente chama de autossuporte. Quando a gente desenvolve confiança o suficiente, não absoluta. Não confiança perfeita, que perfeição não existe, mas confiança que te dá uma certa dignidade para você contar para o outro que está te ferindo. Aqui não, meu amigo, não mais. Essa dor eu não quero mais sentir. Este lugar eu não quero mais voltar. E eu vou fazer de tudo e um pouquinho mais para que eu não me autorize a demorar neste lugar que é inóspito. Eu preciso, então, descobrir uma inhospitalidade naquilo que não me faz bem. Esses dias eu pedi, inclusive, para postarem uma frase em inglês, porque eu estava no meio da aula de inglês, e aí, então, o meu professor me ensinou uma forma de falar hit on. E aí, então, eu coloquei, sabe o que é o hit on? Que eu tive uma brilhante ideia
de não me demorar mais nos meus incômodos. E quando eu falo brilhante ideia, não é por arrogância, tá, gente? É porque eu realmente tomei esta opção na minha vida com 51 anos. Demorou, eu acho. Mas é no tempo que eu posso viver. E aí, então, eu criei a ideia de que, primeiro, será que eu preciso me demorar naquilo que é tóxico? Naquilo que me faz mal? Como é que tá chegando? Me dá um retorno. Pelo menos assim, vocês estão me ouvindo, eu continuo online, eu tô falando sozinha. Me dá um retorno aqui de falas, de conversas, de dúvidas, de comentários. Me contem como é que vocês estão recebendo a minha fala. Tô vendo um monte de coraçõezinhos, só me falem se vocês estão me vendo. Ou se eu continuo falando, eu só tô falando sozinha, gente. Pode ser? Sim? Não? Vocês estão me vendo, né? Eu espero que sim, meus queridos. Porque aí já começa a ficar, né, com uma situação que me ameaça. É achar que eu não tô conseguindo passar o meu recado. Mas eu tô vendo que os números estão aumentando aqui na live e eu tô vendo os coraçõezinhos andando. Não sei o que aconteceu, que os comentários pararam, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu fico tranquila, né? Eu imagino. E aí, quando eu falo, eu imagino que eu fico tranquila, ainda não sinto firmeza. Mas a ideia de eu ter algum movimento que me faça acreditar que eu não tô aqui, que eu não caí da live, que eu tô com vocês, é a ideia de movimento, inclusive nos números que estão crescendo aqui. Então, é sinal que eu imagino que esteja tudo bem no reino do perdido. Então, minha gente, se isso faz sentido para você, eu tô vendo a Nalissa, olha só, Nalissa, minha querida, lá, da Austrália, né? E é tão bom ver pessoas que estão aqui, né, trazendo as suas colocações. A Vanessa de Portugal, olha só, estava lendo e pensando em você. Que lindo te encontrar aqui. A gente só tem encontros que trazem proteção quando a gente também se coloca e vai atrás daquilo que talvez faça sentido pra gente. O que a Vanessa colocou, e eu fico muito grata que vocês estão comigo, é que muitas vezes o que a gente precisa pensar é que uma das estratégias para a gente se sentir protegido, principalmente quando a ameaça nos invade, é que a gente possa se deslocar para lugares e a gente se conectar com pessoas que realmente a gente pode falar, isso me agrega, isso me faz bem. Eu fico tão feliz quando eu vejo comentários, eu realmente sinto uma conexão muito grande com quem realmente quer ficar comigo. E eu valorizo muito. Uma das coisas que eu mais acho divertido, honestamente, eu preciso confessar para vocês, é quando alguém fala para mim, que eu não tenho secretária, tá, gente? Então, assim, alguém fala para mim, mas a Karina responde as mensagens, a Karina, né, entra em contato e retorna o WhatsApp, ou é uma secretária, né? Eu não tô subestimando, né, o fato das pessoas terem secretárias. Eu sempre priorizei o contato direto. E aí as pessoas ficam surpresas, né? Porque sou eu que respondo. Então, o meu trabalho é muito artesanal. Não que eu não seja profissional, mas eu gosto de colocar o meu profissional a serviço da humanização. Da capacidade de falar, sim, embora eu possa demorar a te responder, um dia eu posso te responder, né? E aí eu tô vendo aqui, a Sônia perguntou, sabedoria organísmica é um termo que eu aprendi na Gestalt, tá? Que é a abordagem psicológica, Sônia. A gente fala sabedoria organísmica porque a gente acredita que o nosso organismo, né, e nós somos sábios. É que a gente não acredita, principalmente por causa do sofrimento. O sofrimento, ele faz com que a gente duvide
inclusive que nos coloque em situação de maior vulnerabilidade, né? E aí faz com que a gente realmente subestime quem nós somos e a capacidade que nós temos da gente se defender. Se a proteção significa a capacidade da gente encontrar defesas, muitas vezes o que a gente precisa cuidar é que a gente não se torne amargo nas nossas defesas. E quando eu falo não se tornar amargo, eu fico pensando num dos maiores ataques existenciais que eu tive na minha vida, que foi a inflamação cerebral. E há pouco eu passei um susto danado, porque eu voltei para neurologista, e a neurologista, eu estava tendo os mesmos sintomas, que era exaustão, dores de cabeça, né, esquecimentos. E aí então foi muito interessante, porque eu fui na neurologista e ela falou, olha, existem estudos recentes que falam que a ADEM, que é a desmelinização aguda dos neurônios, doença autoimune raríssima, volta, ela não é monofásica. Obviamente, gente, eu acho que vocês imaginam a ameaça, porque eu considero, né, esse momento da inflamação cerebral um dos maiores tsunamis existenciais. Porque sabe o que é ameaçador? Quando a gente se sente limitado. Quem de nós gosta de se sentir limitado naquilo que conhece? Então, a ameaça existencial que torna o nosso solo fragmentado é exatamente essa zona que nos é tirada de conforto e que se torna uma zona e um chão fragmentado e um lugar dos fragmentos que a gente vai precisar lidar com restrições e limites. Quem já adoeceu, quem já viveu lutos, todos nós, sabe do que eu tô falando. E aí então, é como se eu falasse para você assim, para que a gente leva tombos? Qual é a função de um tombo? Talvez fazer com que você pare na sua caminhada. E aí então eu fiz a provocação no convite para que vocês estivessem aqui, falando, você já viveu a experiência de ter tombos existenciais? Não é? Eu fiz essa pergunta para vocês. Por quê? Porque todos nós sabemos os tombos que nós levamos. E aí eu tive um sonho sempre, que é assim, eu não quero falar só sobre os tombos, essa é a minha profissão como suicidologista, como uma pessoa que realmente busca o esperançar nessa capacidade. Eu não quero só olhar para quando a gente cai, isso acho que é importante também, mas eu quero encontrar maneiras e estratégias para que eu não fique por muito tempo caída. Mas normalmente, por exemplo, se você já levou um tombo dentro da praia, né, na praia, o que mais você quer é se levantar rapidamente. Só que, muitas vezes, provavelmente, você tentou se levantar e a onda te pegou. Aí você cai de novo. Aí você começa a pensar, nossa, o que o outro tá pensando? Nossa, que mico, que vergonha. Aí você toma um caldo e você toma muita água também. E aí chega uma hora, quando é que você consegue se levantar? Quando a onda passa. Do mesmo jeito. O que eu comecei a pensar em todos os tombos que eu levei é como é que eu ia encontrar forças, não para levantar rapidamente, não mais, mas como é que eu ia encontrar forças para eu me levantar no meu tempo. E aí comecei, realmente a observação dos momentos em que eu levei tombos na vida. Eu não tô culpabilizando meu maridão, meu baiano, tá? Mas eu comecei a perceber que os meus tombos concretos, principalmente quando a gente ia viajar, eu sempre levava tombo. Eu sempre caía, gente. E para piorar, eu não só caía, eu virava o meu pé. Isso fazia com que eu sentisse que eu estava boicotando o meu descanso. Isso acontece muito com processos autodestrutivos, ou é só comigo, minha gente? Não é? E aí, quando isso acontece, você está se vendo também, provavelmente,
Muitas vezes eu comecei a entender que o lugar de proteção merece o lugar de merecimento. Eu até falei 2 vezes a mesma palavra. Mas cabe a gente entender que você se sentir protegido é você se sentir merecedor da vida que habita em você. Da capacidade de você encontrar lugares de conforto para que você possa, inclusive, ter gás, ter energias para você se levantar. E aí começa todo o meu processo de montar um programa de gerenciamento de crises existenciais. A partir do momento em que eu começo a observar que eu caio. Eu caio. Essa última viagem que eu tive, estava na Costa Rica com a Gabi e caí. E aí, gente, eu já estava com um piripaque da inflamação cerebral, com um problema no coração, com a necessidade de que eu precisava identificar se de repente doesse novamente o meu coração, eu precisaria parar de fazer esforço. Bom, eu caí, mas sabe como eu comecei a perceber e para mim assim caiu uma chuva de ideias, eu tive tanto insight, porque eu falei, gente, sabe quando eu caio? Primeiro, quando eu tô com o outro. E aí, segundo, quando eu me sinto apressada pelo outro. E aí eu começo uma frase, desde o ano passado eu tô com essa vibe de falar, ninguém apressa o meu tempo. Inclusive eu coloquei no podcast, na 3ª temporada. Ninguém pode apressar meu tempo. Porque eu sou uma pessoa que eu tenho comprometimento. Isso quer dizer que eu não preciso ser apressada no tempo, porque senão vai sair besteira. Vou fazer todas as coisas atabalhoadas e eu não preciso disso. E aí então eu comecei a perceber como é que eu ia para os passeios e nas caminhadas. Minha gente, como eu sempre vou devagarzinho, de um jeito mais lento, o que foi acontecendo? Quando tinha gente atrás de mim nos passeios, eu começava a ficar tão ansiosa que eu começava a trupicar. Eu começava a tropeçar. E aí eu percebi, talvez isso, se eu não começar a prestar atenção, talvez eu vou cair. Lógico que eu vou cair, porque eu não quero ser a responsável por atrasar o tempo de ninguém, muito menos o divertimento de ninguém. Bom, quando eu comecei a perceber isso, que eu me sinto apressada pelo outro e eu declaro para mim, ninguém apressa o meu tempo, eu comecei a deixar as pessoas a passarem, porque eu falei, so sorry, desculpa, porque eu não vou correr, porque se eu correr, fatalmente eu vou cair, e eu não quero estragar, e eu não quero boicotar as minhas férias e o meu descanso. Veja bem. E aí, gente, como eu também sou uma pessoa que não gosta de dar trabalho, se eu tô num grupo, normalmente, eu queria correr, porque o meu ritmo é diferente. Eu sou sedentária, desde a inflamação cerebral, eu não tenho feito exercício. Eu precisei aprender a me levantar, andar de novo, porque eu perdi todos os movimentos. Lembra de tudo isso? No ano passado eu comecei a falar, bom, eu quero entrar com um projeto, 2019, eu comecei a entrar com um projeto Carina Marombada. Eu brincava com os meus amigos, agora vai ser Carina Marombada, tal, não sei o quê. E aí eu comecei a acordar cedo, até porque eu e Gabi estamos escrevendo um livro, fazendo um livro de Nascer do Sol. Então muitas vezes vocês que me acompanham, eu colocava, né, fotos, algumas coisas, né, trazendo o nascer do sol, que eu acompanhava, veja bem. Aí, gente, eu lá, né, Carina Marombada, acordando super cedo para ver o nascer do sol, aí andava, nadava, aí tem o piripaque do coração. Aí você me fala, mas você não vai voltar? Não, quando a gente cai, o que a gente precisa fazer é parar para mudar a estratégia. Mas Karina, a vida realmente não é do jeito que a gente quer, né? Porque você já passou por essa situação que você tenta, aí você tem provação. Aí você tenta, você bate numa porta, aí, né, a vida fala não. Aí você tenta. Gente, mas essa é realmente a vida.
né? Porque essa vida, esse é esse movimento que faz a nossa capacidade, inclusive, de continuar vivo. A vida não é isenção de sofrimento e de tombos e de ameaças. Bom seria se fosse. A vida é conquista diária para que a gente descubra modalidades de proteção. Eu vou trazer de novo. A vida é a nossa capacidade, a nossa entrega na descoberta da nossa capacidade da gente se proteger. E se proteger significa você se dar abrigos. Se proteger significa você continuar a sua vida apesar das ameaças. E você poder falar, aqui não. Eu não quero mais isso comigo. Quando você faz isso, você encontra realmente uma sabedoria organísmica e uma eterna motivação para que você possa, inclusive, continuar a sua existência. Para que você possa fazer uma coisa, e eu propositalmente eu trouxe aqui, né, uma moldura que eu tenho as minhas frases. Não por acaso, eu tenho esta frase aqui que eu vou ler para vocês. Não perca as esperanças. Se tem vida, tem jeito. Acredite, pois essa fase difícil passará. Quando a gente acredita nessa efemeridade das situações, a gente ganha um pouquinho mais de energia. Não estou falando muita, mas a gente ganha um pouquinho. Por quê? Olha o que eu coloco no verso desta frase. Somente quando o coração se percebe ferido é que se inicia o processo de mudança. Lembra quando eu falei para você sobre, no comecinho da nossa live, do nosso momento, que a partir do momento em que você se sente ameaçado e para a ameaça não virar ataque, o que nós precisamos fazer, primeiro, é olhar para a situação tal como ela se apresenta. Segundo, olhar para a ferida e para o seu ferimento. Isso diz respeito a você. E aí, a partir do momento em que você olha para você e olha para a tua ferida, você começa a se tornar responsável por aquilo que é teu. A tua ferida é tua. A tua ferida é tua. Mas não é só para você ficar como a pessoa ferida. Quando você se apodera da ferida e da dor que ela causa em você, você tem a capacidade e a sabedoria organísmica, o teu instinto de sobrevivência para te falar. Você consegue desenvolver modalidades para que você possa se sentir protegido ou protegida. E qual é essa capacidade? Eu descobrir diariamente, momento a momento, que eu sou corresponsável por aquilo que me acontece. Se isso me fere, eu vou buscar alternativas para não permitir que as pessoas me machuquem, tampouco esta situação. E aí eu começo a criar uma certa blindagem. E quando eu falo blindagem, a blindagem, ela é cheia de camadas de proteção. Veja bem, a blindagem, ela é um acúmulo de camadas de proteção, sem que você precise se tornar amargo, sem que você acredite que você precisa se isolar do mundo sempre pedir ajuda. Aquele que nos fere, provavelmente vai ser aquele que você precisa se afastar. Aquele que te nutre e te alimenta, provavelmente vai ser aquele que você vai entender como uma boa influência para a tua vida. Como é que você distingue ou diferencia aquele que é ruim e aquele que é bom? Quando você tem um bom sentimento, quando você deixa esta pessoa, porque a gente não fica eternamente com a pessoa.
Eu todas as vezes que me encontro em alguns relacionamentos, e tenho alguns encontros, por exemplo, eu começo com um frescor do novo, porque é assim que eu comecei essa live. Eu cheguei aqui com um frescor de muita ameaça, mas a ameaça estava na minha cabeça, na minha imaginação, que eu já defini que eu não sou boa na tecnologia, mas até que eu tô me saindo bem. Eu peço amparo para quem sabe, para minha filha, que não é nem universitária, mas ela é uma criança adolescente que já manja muito mais do que eu do Instagram. Ela abre para mim a live falando: mamãe, eu fico aqui, mas depois eu vou sair. Ela ficou comigo, falou oi, falou tchau, né? Ela foi para a vida dela. Agora, o meu erro estaria se eu falasse: Isabela, você não vai sair daqui, né? Enquanto eu não terminar a live. Eu aprisiono as pessoas e me aprisiono também. Quando eu não acredito na minha capacidade, né, de lidar com as dificuldades e com aquilo que realmente é novo. Então, meus queridos, novidade é ameaça, mas pode significar possibilidade, não destruição. E o que a gente pode, e uma das coisas que eu mais gostei de aprender na fenomenologia, principalmente eu aprendi a fenomenologia com Clark Mustakas, que era o presidente da instituição onde eu fiz o meu mestrado. Clark Mustakas, ele me ensinou o método fenomenológico. E ele falava uma coisa muito legal, que eu utilizo ainda hoje nas minhas falas, que a gente tem que ter um olhar naive eyes. Naive, eu gosto também dessa palavra, porque é um olhar ingênuo para as situações, não um olhar bobo, tá? Olhar ingênuo. Olhar de situação nova, que mesmo você conhecendo a pessoa há 30 anos ou 50 anos, você possa olhar com esse frescor do novo. Eu tenho uma amiga que se tornou a minha cardiologista, a Floriana Bertini, linda, inclusive ela vai lançar um livro agora, do Senhor Qualquer Um e a Dona Esperança, e aí então ela tem um termo que eu acho muito lindo, e que eu levei inclusive para pós-graduação em suicidologia: olhar contemplativo. Que para mim é o naive eyes, que é um olhar ingênuo a respeito das coisas que são novidades. E obviamente toda situação desconhecida vai te trazer medo, vai te fazer sentir, né, ameaçado. Mas para com isso. Se você olhar se tem ferida, e se tiver ferida, você começar a tomar uma responsabilidade para que essa ferida não vire chaga, para que essa ferida não, né, abra mais. E como é que você faz isso? Cuidando. E sabe como é cuidar? E aí eu venho com uma outra frase minha. É hora do retiro existencial. Cuida da sua casa. Cuida da sua morada. Cuida do seu corpo, da sua alma e da sua existência. Queridos, é realmente uma grande emoção estar com vocês e passar esse tempo. Eu costumo também acreditar que a grande generosidade de um ser humano é oferecer o tempo, né? O tempo necessário para que a gente possa, até porque a vida é arte que leva tempo. Eu agradeço demais esse tempo que a gente ficou juntos. No meu relógio está 2:55, incrivelmente passou, e passa muito rápido quando a coisa é gostosinha. Eu convido vocês na próxima semana, no dia 11 de fevereiro, às 14 horas, a gente vai falar. E eu vou falar também sobre... Eu tenho uma colinha aqui que eu vou falar, né? Porque a memória também às vezes é fraca. Os monstros que imaginamos são mais pavorosos do que a situação que temos de enfrentar. Veja bem, essa é uma outra frase que eu tenho, porque aí a gente vai falar sobre imaginação e antecipação catastrófica. Quem não faz isso, né? E aí, ó, tem o pessoal que fala, que é um amado poeta que eu amo,
de paixão, que é o Rubem Alves, ele fala tudo isso de imaginação e antecipação catastrófica é um negócio chamado dor de ideia. É isso que nós vamos fazer na próxima live, na próxima semana. Queridos, olha, absolutamente extasiada, tô arrepiada, não posso mostrar meus arrepios, mas posso falar para vocês, tá? Que eu espero vocês na semana que vem, tá? E um beijo para vocês, que vocês possam encontrar no coração de vocês o lugar que é cozy, o lugar que é confortável, aconchegante, o lugar que faz com que o teu coração bata e que bata muito forte para vocês, que vocês saiam desta live, e eu tô saindo vitalizada, energizada e acreditando que se tem vida tem jeito. Beijo para vocês. Até!